Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo um pouco diferente, um vídeo para a gente falar sobre futebol fora das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Nós vamos falar sobre o Vasco em recuperação judicial. Nós vamos falar do Vasco captando dinheiro no mercado financeiro. Fato este que preocupa e preocupa bastante. Assunto do vídeo que nós iremos detalhar para você, torcedor do Vasco da Gama, torcedor inscrito no canal. Agora, é claro, já que a gente falou inscrito no canal, aquele recado tradicional. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos no Templário. Mas isso é claro se fizer sentido para você, meu irmão. Bom, agora 19 de setembro de 2025, né? O Vasco, que está em recuperação judicial, entrou com um pedido, né? De autorização de empréstimo, chamado de DIP, um nome americanizado aí, Debtor in Possession, né? É um tipo de financiamento concedido durante um processo de recuperação judicial. Então o Vasco entrou com um pedido, né, no Ministério Público, para poder captar no mercado 80 milhões de reais. É isso mesmo, torcedor do Vasco. 80 milhões de reais. Para que o Vasco entrou com esse pedido? Aí entra a preocupação para nós torcedores do Vasco, né? Ele entrou com esse pedido alegando necessidade de quitar salários, pagamentos a fornecedores, cobrir despesas operacionais básicas. Está faltando dinheiro dentro do Vasco. O Vasco está captando dinheiro no mercado financeiro, empréstimo. A gente ainda não tem uma confirmação se é um banco privado, se é uma financeira, ainda não tem qual é a instituição que vai estar fechando esse empréstimo com o Vasco da Gama, empréstimo de 80 milhões de reais. O Vasco ele vai ter uma carência de 12 meses para começar a pagar esse empréstimo de 80 milhões. Que vão ser até 36 parcelas para se pagar esses 80 milhões. O detalhe que preocupa, beleza, você tem um fôlego de 12 meses para iniciar o pagamento, mas é CDI mais 7%. CDI mais 7%. Não é baixo. Né? Se a gente pegar hoje o CDI de agora, né, nós estamos falando em quase 22% ao ano de juros para se pagar em cima desses 80 milhões de reais. É uma pena o Vasco estar passando por esse momento. É um momento realmente de asfixia financeira que o Vasco está sofrendo, né? Fruto este daquela má gestão que a gente já falou aqui no canal, né? De 25 anos. Foram 25 anos de má gestão. E hoje a diretoria administrativa está com essa pica na mão, né? Essa é a mais pura verdade. E para piorar, fomos vendidos para uma empresa que foi totalmente irresponsável, né, com uma gestão temerária e acabou ampliando as dívidas do Vasco, né? E aí fazendo com que o Vasco entrasse, não só a Vasco SAF, como o Vasco da Gama Associativo, todo ele em um processo de recuperação judicial. Recuperação judicial do Clube de Regatas Vasco da Gama, da Vasco SAF. Está chegando um momento que é super, mas super importante para a história do Vasco da Gama. É isso mesmo, para a história do Vasco da Gama. Tivemos recentemente, né, a impugnação do plano de pagamento aos credores que o Vasco apresentou à Justiça, né? Esse plano de pagamento aos credores que faz parte da recuperação judicial do Vasco da Gama. Ocorreu a impugnação por alguns dos credores, né? E esse plano não conseguiu ser aprovado, vamos dizer assim, numa primeira instância, num primeiro momento. Então, a lei da RJ faz com que seja marcada uma Assembleia Geral dos Credores, né? Com a presença do Ministério Público, para que aí sim seja, de fato, discutido e tente se aprovar esse plano de pagamento aos credores, né?
Essa assembleia foi marcada em primeira convocação para o dia 9 de outubro de 2025 e uma segunda convocação para o dia 20 de outubro de 2025. O mês de outubro é o mês que o Vasco tem para, enfim, aprovar o plano de pagamento aos credores, ou seja, é o momento que realmente teremos uma redução real da dívida do Vasco da Gama. Se a dívida do Vasco está naquela casa lá de 1,2 bilhões de reais, né, bilhões de reais, com esse plano de pagamento aos credores aprovado, né, esse plano da recuperação judicial, nós teremos uma redução, consequentemente, uma redução da dívida do Vasco, com um compromisso, né, super sério do Vasco da Gama em arcar com esses pagamentos aos credores. Por que é um momento histórico para o Vasco da Gama? É a hora que o Vasco vai chegar para o mercado e vai poder mostrar realmente o tamanho da dívida. Se o Vasco está à venda, é fundamental, né, para o Vasco mostrar para o mercado, mostrar para os investidores o tamanho real da sua dívida. Essa é a mais pura verdade. Outubro é o mês histórico para o Vasco da Gama para poder alavancar de vez, resolver de vez essa venda da SAF, que está para acontecer, igual eu já venho cravando aqui no canal. Tá? O plano de recuperação judicial, aí, inclusive, eu vou deixar os créditos dessas informações ao professor José Humberto. Né? Eu dei uma estudada lá, acompanhei o canal dele e ele explicou bastante. Eu até fiz umas anotações, né? Existe uma classe, né, dos credores dentro desse plano de pagamento dos credores da recuperação judicial do Vasco. O primeiro, né, que é o que tem a preferência, né, a prioridade dos pagamentos, é a parte trabalhista. Em segundo lugar, vem as garantias reais, que são normalmente os bancos. Em terceiro lugar, fornecedores. E quarto lugar, prestadores de serviços, né, microempresas. Então, tem as classes de pagamentos que estão compondo esse plano de pagamento aos credores que o Vasco apresentou e que foi impugnado em um primeiro momento, mas que a gente torce bastante para que seja resolvido agora em outubro, com essas duas assembleias. Primeira convocação, 9 de outubro, segunda convocação, no dia 20 de outubro. Existe em tese que, se for reprovado esse plano de pagamento dos credores, que o Vasco seria decretado falência do Vasco? Sim, existe. Mas o Vasco fez um trabalho de bastidores muito bem feito. Alan Belanciano, né, que é um advogado vascaíno, fez um grande trabalho aí. Todo o jurídico do Vasco fez um grande trabalho junto aos credores, antes de entrar com esse plano de pagamento. Né? Então, assim, não tem chance nenhuma de ser rejeitado. Agora, a chance é grande de ser modificado. Né? Antes de se ter uma aprovação, vai ter uma modificação. Né? Vamos dar um exemplo esdrúxulo. O Vasco deve 100 mil reais para o fulano e está propondo pagar 10 mil. O cara não está aceitando, vai ter uma negociação ali para fechar em 20, 25 mil. Essa é a mais pura verdade. Vai se ter uma negociação, uma modificação desse plano e vai se chancelar e vai aprovar. Isso é fundamental para a venda do Vasco. Porque o investidor que tiver interesse em comprar o Vasco, ele vai saber de fato a dívida real do clube. Que hoje ela está estimada em 1,2 bilhões de reais. Estimada. O Vasco não tem dinheiro para pagar. Está estimado. O Vasco quer pagar. É por isso que ele está entrando com esse processo da recuperação judicial para poder pagar de acordo com as possibilidades dele. Isso aí vai cair. Né? E aí sim o investidor vai ter a noção real da dívida do Vasco. E aprovando esse plano de pagamento aos credores, de fato o Vasco vai ter a concessão da RJ e a coisa vai entrar para acontecer. Então eu acredito, e aí já especulando, né, visão até de quem é leigo, que esse empréstimo que o Vasco está fazendo de 80 milhões de reais, né, que ele pegou autorização do Ministério Público, muito provavelmente já seja também para arcar, de repente, com o início do pagamento das dívidas, já projetando que esse plano de pagamento aos credores vai ser modificado e aprovado em outubro. É um mês fundamental para o Vasco.
Muita coisa vai acontecer nesse segundo semestre. Já começou, né? Reforma, ampliação, modernização do Estádio de São Januário. Deu certo, né? Deu certo. Mais de 500 milhões de reais captados no mercado para a empresa que foi criada com esse propósito específico de reformar e ampliar São Januário. Teremos a aprovação do plano de credores, do plano de pagamento aos credores, da recuperação judicial do Vasco. E a cereja do bolo, que é a venda da SAF. Podem acreditar, o fluxo de dinheiro está favorável, a queda de juros, isso tudo beneficia os países emergentes. Tudo conspirando a favor do Vasco nesse segundo semestre. Tudo conspirando a favor. A coisa vai ser linda. Nós vamos ter um Natal muito feliz. Podem ter certeza disso. Beleza? Hoje o vídeo foi um pouco diferente para falarmos de dinheiro, de recuperação judicial, de venda da SAF, de leituras de mercado que o Tempar está fazendo. Acreditem, o Vasco vai ser vendido. Beleza? Forte abraço, pessoal, e a gente volta aqui para falar agora do jogo do Bahia, que é jogo mata-mata, igual a gente já vem falando aí nos últimos vídeos. É mata-mata, o Vasco precisa vencer de qualquer jeito. 3 pontinhos na conta do Vasco. Forte abraço, pessoal.